Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a minha irmã Noemi, uma bênção de Deus, uma profeta do Senhor, da casa do Senhor. Ela vai contar um pouquinho do testemunho dela, testemunho de fé, perseverança e que não desistiu e que grandes coisas o Senhor fez na vida dela. E ela vai contar um pouquinho para vocês, um pouquinho do testemunho e algo grandioso que Deus fez na vida dela e continua fazendo, não é? Vamos lá. Quem é Noemi? Falar da gente é muito difícil, né? Um bocadinho. Complicou. Eu quero agradecer, primeiramente a Deus e a você pelo convite de poder estar aqui, para poder testemunhar um bocadinho do que Deus fez na minha vida mesmo, para impactar também outros casamentos, outras famílias, outras pessoas que infelizmente estão passando por aquilo que eu já passei outrora, para que as pessoas não venham a desistir daquilo que Deus não desistiu. Amém. Porque realmente a peleja não é fácil. Mas quando o Senhor está conosco, tudo já fica mais fácil. É verdade. E o Senhor, Ele vai abrindo aí caminhos e nos dando estratégia e estrutura. Meu Deus, eu já tá falando no início. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bom, eu sou uma pessoa que nasci no berço evangélico. Meu pai e minha mãe são pastores. Me ensinou o caminho, a perseverança de uma oração, de uma vida de oração, uma vida de fé. Mas, lógico, com um determinado tempo das nossas vidas, a gente vai criando, sendo adolescente, adulto, a gente começa a criar os nossos próprios caminhos e a gente vai caminhando para os caminhos que... Aquela fase de rebeldia. Exatamente, aquilo que Deus quer. É verdade. E às vezes a gente pega uma prova que não é nossa, mas aí o Senhor, com toda a misericórdia, vai nos ajudando aí para a gente poder passar e ter mais... confiança nele e às vezes história, às vezes a gente aprende a ser crente só depois da luta, Exatamente. Porque ainda não experimentou no querer de Deus, Exatamente, é isso daí. Mas aí hoje eu me considero uma mulher posicionada. Amém. Uma mulher que antes de fazer qualquer coisa pede direção a Deus. Senhor, é isso mesmo? O Senhor está neste negócio? Se o Senhor não estiver, não dou um passo. Amém. Só darei um passo se a nuvem for comigo. Se a nuvem não estiver comigo, eu não darei passo. Amém. Então hoje, com tantas coisas que eu passei, hoje eu prefiro que Deus fale sim ou não. E eu venha a ser obediente a isso. Amém. Isso é muito forte. E assim, o legal da gente não combinar o que você falou, porque Deus fala comigo também. E às vezes coisas que você conta do seu testemunho, relatos que às vezes eu tô passando por uma situação em que uma frase que você fala muda tudo na minha vida. Então às vezes também quem tá assistindo, às vezes não tá passando uma tribulação no casamento, mas o que Deus fez na sua vida também pode fortalecer a fé de outras pessoas através da nossa fé, da nossa perseverança com Deus, Exatamente. E aí você disse que casou muito nova também? Então. Porque assim, quando eu conheci o meu esposo, eu tinha apenas 15 anos. Então, quando eu fui morar, hoje, onde eu morava, antigamente aí no Brasil, eu bati o olho no meu esposo e me apaixonei. Mas ele não me viu. Eu o vi primeiro. Mas vocês se conheceram onde? Nós se conhecemos na igreja. Na igreja? Sim. Ele já frequentava a igreja? Depois de um tempo, ele começou a frequentar a igreja. Mas quando eu bati o olho, que eu o vi, ele não era crente. Certo. Ele estava apenas passando na rua. E logo que eu vi pela janela, eu falei, que homem lindo. Meu Deus! Que homem maravilhoso. Falei, meu Deus do céu, eu apresentei até pra minha irmã. Menina, sua oração é forte. Aí a minha irmã falou assim, menina, não, você é muito nova. Eu falei, nossa, Gilmara, ele é lindo demais. E no meu coração, mas eu não cheguei a pronunciar, mas dentro do meu coração eu já sentia que ele era seu. Meu esposo. Eu queria casar com ele, eu queria casar. Então aí ele não era crente, mas depois de um tempo ele veio para a igreja, começou a frequentar a igreja, aí começou a mexer no som, que ele sempre foi sonoplasta da igreja. E ali eu, tentando me achegar próxima ali e tal. Só que ele não gostava muito de mim, porque eu sou muito alta e ele é menor que eu. Tinha uma grande diferença, Ele é bem menor e eu sou alta, e eu gostava de usar salto, A gente é adolescente, assim, Então ele achava um bocado meio estranho. Mas a gente vai ali, tentando conquistar de um lado, de um outro.
Até que quando foi com 17 anos, ele me pediu em namoro pro meu pai, de Isso primeira durou instância. 2 anos. Nessa enrolação, eu tentando conquistar ele, né? Um bocadinho difícil. E aí, quando foi com 17 anos, ele me pediu em namoro pro meu pai. Meu pai, no primeiro momento, Não quis aceitou muito porque ele era recém-convertido. Exatamente. Tinha um passado, um bocado assim, meio obscuro. Então, meu pai ficou um pouco receoso, não quis. E você sempre foi cristã? Sempre fui cristã. Desde de pequenininho? Desde que eu me conheço por gente. Sempre fui cristã. E aí a mãe dele também não queria muito, pensou que eu poderia sofrer e tal, aquela coisa toda. Então a família tava meio oposto ali, né? Não tava querendo muito, não. Mas nós mesmo assim insistia, queríamos. E aí quando eu completei 18 anos, eu disse que eu ia casar. Aí meu pai também não foi de acordo. Mas mesmo assim, né, meu pai falou, já que você quer, eu vou assinar. Mas não era o que meu pai queria. E Deus usou uma profetisa. E isso é muito importante, a gente ouvir aquilo que Deus fala. Às vezes Deus dá sinais e a gente não entende. Sim, de tão apaixonada. É verdade. Né, pensando em outras coisas, a gente não dá importância naquilo que Deus fala. E Deus usou uma profeta na casa da minha sogra. Meu Deus, eu tô toda arrepiada. E falou pro meu esposo, não estou neste negócio. Falou desse jeito, minha irmã. Não estou neste negócio. Se persistir, grande vai ser o ai. O grande vai ser a dor. Nossa, eu tô toda arrepiada. E aí, quando ele ouviu essa palavra, ele caiu no choro. Porque ele também queria. Porque ele queria, a gente, né, se apaixonou, gostávamos, né, um do outro. Quando eu ouvi, eu fiquei meio assim, estagnada, não sabia o que fazer, porque já estava todo o preparativo do casamento, né? A família do meu esposo já estava fazendo a festa, assim, os comes e bebes, meus pais já estavam correndo atrás do meu vestido, e estava tudo ali, tudo preparado, né? E o Senhor usou essa profeta e falou, não estou. E falou para mim, você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. E ali, ele chorando e tal, falei, e agora, Cleiton? Aí ele falou, não sei. Aí eu falei, eu quero. Ele falou, também quero. Eu também quero. Vamos desobedecer a Deus nós dois? É mais ou menos isso, né? Vamos lá, vamos tentar. Aí ele quis e eu quis, casamos. Meu Deus, com quantos anos? 18 anos. 18 anos? 18 anos eu casei. Então, foram quantos anos de namoro? De namoro, quase assim, nada, porque vocês começaram a namorar com 18. Foram 6 meses. 6 assim, meses né? de namoro e já casaram. Porque eu fiquei lá insistindo ainda e tal, ele não queria muito e tal. Então, assim, pra falar de verdade, foram 6 meses, assim, com não com teve aquele tempo de oração do crente, né? Não. Aí, casamos, né? 1 ano, uma benção. Pensa no casamento não, de 1 ano. Moramos na casa da minha cunhada, a gente construiu em cima, meu pai também ajudou. Então, foi uma benção mesmo. E aí, meu esposo, depois de 1 ano, foi trabalhar com o primo dele, que deu uma desviada. Aí, a luta, meu irmão. Aí vem a profecia. A profecia se palavra cumprindo. do que Deus tinha falado. Deus. E ali eu comecei a ver que realmente o inimigo entrou. E entrou mesmo pra bagunçar. Bagunçar mesmo, assim, que... E eu era uma menina, 18 anos, uma menina, não sem sabia, experiência, não sabia o que falava. Não sabia o que fazer. Os seus pais souberam de tudo isso ou você ficou calada? Algumas coisas. Você não contava tudo? Não. Outras eu ocultei bastante coisas do meu pai. Porque como meu pai não aceitou o meu casamento, e meu pai também não era muito assim com o meu esposo lá no passado, então para preservar o meu esposo, né, preservar a imagem dele, o nosso casamento, eu não contei. Porque senão ia ter aquele, eu te avisei. Exato. Né? A bendita palavra, né? Eu te avisei. Então eu preferi esconder essa parte, né? Lógico que meu pai via o teu semblante nosso, né? Não tem como esconder, nossos pais nos conhecem. Então ele conseguia ver o meu semblante realmente triste, caído, mas eu não pronunciava para ele o que é que eu estava passando de fato, né? Mas a família dele, do meu esposo, sim, já sabia de tudo. Ali não tinha como esconder. Então, foi ali que a família dele me ajudou muito. Então você teve muito apoio da família dele. Sim. Porque conhecia quem era o seu marido na época. Sim, porque a minha sogra começou a ver quem eu era, né? Porque quando eu era mais nova, eu era meia descabeçada, meia voada. Então a minha sogra achava também que eu poderia fazer o meu esposo sofrer. Mas depois que ela começou a ver que realmente eu não era aquilo que ela achava que eu era, né? Que realmente eu estava ali pra
construir uma família, que eu gostava e amava o meu esposo, respeitava ele de todas as maneiras. Então a minha sogra começou a me ajudar. Ela, né, a família me abraçou. Então foi uma família que me acolheu muito. E ele saiu da igreja nesse período? Então, aí ele começou a fumar cigarro, coisa que eu não sabia. Ele já fumava antes? Fumava, mas assim, né, não na minha frente, assim, mas era quando ele não era evangélico. Mas você já sabia disso ou ficou sabendo depois? Então, eu sabia, né? Mas aí quando a gente tá amando, né? A gente tá apaixonado, né? Parece que a gente esquece das coisas. Mas no período que ele estava indo para a igreja, ele tinha dado uma parada. Sim, aí sim. Aí no período que ele estava com você também, ele não usava mais cigarro. Aí ele parou. Aí ele ficou uma benção. Aí voltou com essas práticas. Aí depois de um ano de casamento que ele voltou. Aí ele começou a fumar, escondido, na laje, né? E aí uma irmã me alertou, eu fui falar com ele, aí ele falou, é mentira, não sei o quê. Só que tudo vem... vem à tona, vem à tona, eu comecei a sentir o cheiro, aquela coisa toda. E aí ele começou no cigarro, depois ele começou na bebida, né? Um abismo puxa outro abismo, né? O pior, ele entrou nas drogas. É mesmo? Aí ele entrou nas drogas, começou a usar entorpecentes, Meu Deus! A cocaína, foi onde ele foi no fundo do poço. Meu Deus! Ele só não usou crack porque o Senhor não permitiu. E nem injetar nada na vida, porque o Senhor também não permitiu. Mas ele usava muito cocaína. Muito, muito, muito. Se esse homem não teve overdose foi porque o Senhor não permitiu. É mesmo? Porque ele já passou noites e noites usando cocaína na rua. Não ia pra casa também, às vezes, por causa da droga. A ponto de ter, sei lá, alguma coisa no coração, alguma coisa. Mas o Senhor não permitiu. E ele se envolvia com pessoas que também faziam isso? Sim. Ou era só ele? Não, ele se envolvia. Até porque ele começou a trabalhar com o primo dele, como eu disse, né? Começou a trabalhar ali. E ali, no serviço com o primo dele, tinha um outro rapaz que também já usava droga. Percebeu? Então, ficou um e o outro ajudando, né, nesse negócio de drogas. Né? Um incentivando o outro. Então, os dois foram fundos aí na cocaína. Né? Então, foi uma peleja muito grande mesmo. Na altura, eu não estava grávida. Mas quando a coisa começou mesmo a afundar, eu fiquei grávida da minha filha. E você passou esse período de luta todo na gravidez. Meu Deus. Ali, sabe, aí teve uma vez, eu me recordo que eu estava, né, grávida, já com a barriga bem assim, volumosa mesmo. E o meu esposo estava lá no serviço onde ele arrumava os carros, porque ele era vidraceiro de carro. Então ele estava lá, ele não passou a noite em casa. E eu me lembro que eu fui atrás dele, né? Fui, acho que eu e minha cunhada, se eu não me engano. E ele estava dormindo lá, a casa estava totalmente bagunçada, um monte de coisa, um monte de droga, não sei. E ele estava ali. E eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele, sabe, começou a chorar, porque o efeito da droga foi saindo, né? Começou a chorar, eu vou sair dessa vida, eu não quero mais, não sei o quê. E eu sempre acreditava nele. Ele sempre se arrependia. Sim, e eu era algo mais forte do que ele. Exatamente. Ele falou, não vai acontecer mais isso, eu não vou mais fazer isso, me perdoa. Então eu sempre acreditava nele. Eu falava, não, tá bom, eu vou te ajudar, tá? Não sei o quê, né? Eu tava sempre apoiando ele. Mas toda vez que ele recebia, eu não via o salário dele ia todo pras drogas. Eu não via ele, eu não via a cor do dinheiro. Ele passava a noite Você sabia que todo final de mês ia passar por aquele período de tribulação. Exatamente. Meu Deus, do jeitinho que Deus falou, né? Exatamente. E assim, o bom é que eu trabalhava, né? Então eu conseguia suprir a necessidade da minha casa, a necessidade da minha filha, mas foi muito difícil. E a sua filha nasceu depois? Quando ela nasceu, foi uma benção. Porque ele começou a mudar. Aí ele começou a ficar em casa. Aí eu falei, ai, que benção, né? Meu esposo aqui me ajudou muito. E era um pai presente. Sim. Me ajudou muito, porque eu fiz cesárea. Então, né? Fica debilitado. Exatamente. Aí ele ia, me ajudava, trocava a fraldinha dela, fazia alguma coisinha que ela precisava. Acordava na madrugada, me dava ela pra me dar mamar. Aí ele botava ela pra rotar. Cuidava do cabelinho dela, que ela sempre teve o cabelinho cacheado. Quem vê, por exemplo, ele na rua, nessa situação, jamais imaginaria o grande homem que ele é dentro de casa. Exatamente. Quando ele não usava droga, minha irmã, esse homem era um homem maravilhoso. Era tudo que você tinha pedido pra Deus. Exatamente. Pensa no homem que cuida da família, que cuida da filha, da esposa. Meu Deus. Que se eu pedir pra ele o céu, ele te traz. Quando ele não era usado
pelo inimigo, ele era um homem bom. Deus. Um homem muito bom. Eu não tenho o que falar do meu esposo. Uhum. Ele é impecável fazendo comida, impecável limpando a casa, Olha. sabe lavar uma roupa melhor do que eu. Pra glória. Nossa, ele sabe fazer muita coisa. Nossa, ele é uma benção, uma benção. Mas quando ele dava ousadia pro inimigo... E nesse período, aí você era crente, mas não era firme. Frequentava a igreja, sim. Né? E nesse período, a sua intimidade com Deus, ela foi mais intensa? Você começou a buscar de Deus pela transformação dele? Então, quando a minha filha nasceu, né, que ele começou a ficar bem em casa e tal, aí depois, pronto, aí ela pegou uns certos meses, aí ele começou a ir de novo pra fora de casa, né? Começou, quando ela começou a ficar mais independente. Mas assim, mais velhinha, ele já foi de volta pra rua. Só que eu ainda não tinha essa noção do poder da oração. Eu ainda não tinha essa noção. Porque eu engravidei com ela quando eu tinha 20 anos, se não me engano. Então eu ainda não tinha, ainda não me apresentaram esse caminho da oração. Né? Então, assim, às vezes eu passava as lutas, chorando, em cima da laje, procurando esse homem. Eu ia na rua procurar ele, mas eu ainda não dobrava o meu joelho e falava, Deus, eu preciso. Ainda não, porque eu ainda não entendia direito como que era orar, como que era interceder e buscar. Né? Então, ainda não me apresentava esse caminho. Então, eu ainda estava meio perdida. Quando ele ia pra rua novamente, eu ficava chorando, aí eu ia pra casa da minha sogra, porque aí nesse período eu comecei a morar em cima da casa da minha sogra. Né? Então, eu chorava, tá esse homem, Jesus, por que ele tá fazendo isso, né? Eu não obriguei ele a casar comigo, ele casou porque ele quis, né? Então, por que ele tá me fazendo sofrer? Então, eu ficava muitos questionamentos, assim, mas não ao ponto de eu dobrar o meu joelho e entender isso daí, né? Aí, quando a minha filha cresceu um bocadinho a mais, eu falei uma frase, uma palavra, que o inimigo roubou essa palavra, né? E aí eu não vigiei, né? E aí eu fui um bocadinho pro mundo também. Pode falar qual que era a palavra? Pra gente vigiar no que é que a gente fala, porque o mundo espiritual existe. E a nossa língua tem poder tanto para dar vida quanto para matar. Exatamente. Então, dependendo da guerra que você está enfrentando, o que você for falar, o inimigo ele rouba e aí pronto. Porque ele já está ali quase praticamente dominando a situação. Exatamente. E ali a gente se entrega praticamente a ele. Então, já que está dominando a situação, toma, pronto. Exatamente. Aí eu desci na casa da minha sogra e eu disse a seguinte frase: já que eu estou aqui, né, persistindo, né, para a igreja e não está adiantando, então eu vou me alinhar ao meu esposo, melhor eu sair da igreja. Meu Deus. Foi assim que eu falei, bem bocadinho assim. Já que eu estou indo para a igreja, fazendo a vontade do Senhor e não está adiantando nada, então eu vou me alinhar ao meu esposo. E olha como que o ambiente influencia. Porque você filha de pastor, viveu na igreja, não sabia o que era o mundo, conhecia o mundo do que adolescente conhece. Mas não vivia no mundo. Não. E por causa de uma pessoa que teve o poder de te dominar, você queria praticamente ter as mesmas práticas que ele, deixando o diabo realmente dominar toda a situação. Exatamente. E aí nós como seres humanos, falhos que nós somos, nós limitamos muito o poder de Deus. Sim. Por quê? Então quer dizer que o diabo tem mais poder do que o próprio Deus, que nós sempre servimos. E não está na nossa vista, né? Exatamente. Não está acontecendo nada. Nós que damos legalidade para o diabo. Exato. Por que nós não damos a mesma legalidade que a gente dá pro diabo para Deus entrar na nossa vida? Exatamente. E por isso que, assim, a gente tem que vigiar constantemente, não é porque a gente está na igreja que o diabo não vai agir. Muito pelo contrário, porque quando a gente está no mundo, a nossa vida já é dele. Já somos dele, né? A nossa vida já é dele. Agora ele quer tirar os que estão dentro da igreja. Exatamente, por isso que vem tanta luta, tanta peleja, tanta prova. Exatamente. É só a pessoa tomar um posicionamento perante a Deus que começa tudo. E aí, termina de falar. Aí foi quando eu falei isso, eu não sei o que aconteceu, mas foi assim um negócio da noite pro dia. Uma virada de chave. Assim. Aí eu comecei a usar coisa que eu nunca usei. Você começou a usar também? Assim, não tô falando em questão de vestimento, tá? Ok. Nunca fui pra roupa. Questão de vestimento. E aí eu comecei a usar umas coisas meio assim, né? Vulgar. Eu falei, gente, onde eu tô indo? Você nunca foi esse tipo de mulher? Não, assim, roupa assim. Muito assim, não. Por quê? Porque eu queria agradar o meu esposo.
Que como meu esposo era do mundo, né? Então, como ele olhava muito para o lado dessas mulheres, assim, aí eu falei, então eu acho que eu vou usar também, que aí possa ser que ele olhe mais para mim. Pode ser que ele fica mais em casa. Olha como que o diabo é sujo, né? Trabalha na mente. E eu comecei a usar as mesmas roupas que algumas determinadas mulheres, não criticando ninguém, porque cada um tem seu estilo, mas estou falando de mim mesma, né? Determinadas mulheres usam e eu comecei a usar também. E teve uma certa feita que meu esposo falou assim, vamos comigo no baile? Aí eu nunca tinha ido, nunca fui, nem sei, eu só via pela televisão. Aí eu falei pra ele, vamos sim. Deixei a minha filha com a minha sogra. Minha sogra com uma raiva, porque ela sempre foi crente. Falei, levou essa menina, agora vai ficar uns 2 minutos. A mãe dele sempre foi crente? Sempre foi cristã. Sempre foi cristã. Aí eu peguei, deixei minha filha lá e fui, né? Fui com meu esposo. E quando nós chegamos nesse baile aí, meninas, Deus me perdoe, abençoe o inferno na terra, gente. É mesmo? Aquele monte de mulher assim, no baile funk, aquele monte de homem. Tinha uma menina, acho que tava de aniversário, e o cara lá no palco cantando umas coisas lá, fazendo gestos obscenos, né? Umas situações obscenas. Eu ficava assim, com o meu olho aqui? Assim. Aí meus pessoas, para de ficar olhando, disfarça, vai se divertir. Eu falei, me divertir. O Espírito Santo de Deus te incomodava? Eu não dancei, eu não fiz nada, eu só olhei e falei assim, esse lugar não me pertence. A única coisa que eu falei, meu irmão, este lugar não me pertence. Uma vez marcada, sempre marcada. Não tem como. Exatamente. Não tem como. O Espírito Santo de Deus incomoda mesmo. Exatamente. Eu falei, não, esse lugar não. Até pra desviar a gente não presta. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Então foi a única vez que eu fiz em um baile que eu falei, Deus permite a gente ir pra gente ver. Aqui não é o seu lugar. Você sentiu o ambiente pesado era aquele. Porque você sempre foi crente, não sabia como é que era aquilo. Exatamente. Aí eu falei, nossa, aqui não é pra mim. Deus que me defenda. Aí eu, terminou lá, tudo, vim pra casa, eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Aí eu falei, não aceito mais, não quero. Aí voltei pra igreja novamente, veio insistindo. E um profeta, Deus usou este profeta, né? Ele tava pregando lá na igreja, ele olhou pra mim, no meio do culto, pegou na minha mão e falou assim, minha irmã, no dia que você se posicionar da maneira que eu quero, tu vai ver o que eu vou fazer dentro da sua casa. Meu Deus. Se coloque, irmã, na posição que eu estou te pedindo. Não endureça o teu coração, porque você sabe o que eu quero contigo na terra. Nossa. No dia que você se colocar na brecha, você vai ver o que eu faço dentro do seu lar. Glória a Deus. Aí eu chorei muito, a igreja ali, sabe? Pra mim, assim, foi um bocadinho vergonhoso, assim, pela situação que eu levava a igreja, que eu levava o ministério, a palavra, porque eu era uma crente raimunda. Um dia eu estava na igreja, outro dia eu estava lá no mundo. Eu era desse jeito, eu me comportava de qualquer jeito, eu me vestia de qualquer maneira. Estou falando de mim, porque o Senhor, Ele cobra de cada um, né? Cada um sabe como faz, como se veste, então aí é coisas de cada um. Tem um chamado. Exatamente. O meu era diferenciado, então eu sabia o que o Senhor queria de mim. De você. Mas eu tinha um peso que era assim, o peso de agradar o meu esposo. Por ele ser um homem que já foi do mundo, né? Daquele homem que milhares de coisas que ele já passou, de prostituição também. Experiente. Exatamente. Então eu falava assim, mas eu também preciso agradar o meu esposo, porque se eu não agradar ele em certas situações de corpo, ele pode olhar para outras mulheres. A minha maior preocupação era essa, sabe? Dele ficar olhando para outras mulheres, né? Mas aí o que acontece? Quando esse profeta falou comigo, que eu já estava vendo a situação da minha casa totalmente assim, devastada mesmo, totalmente assim, horrível mesmo, era a atuação do inimigo. Numa virada de ano, Stephanie, eu não sei qual foi o ano que foi, que eu não lembro, mas numa virada de ano, eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. A partir de hoje eu já não vou mais ser essa mulher que eu era. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu também. E eu falei, Senhor, eu não aceito mais. Amém. Glória Jesus, eu vou me posicionar, mas eu também quero ver. Eu falei desse jeito, eu quero ver o agir do Senhor dentro da minha casa. Amém. Falei, porque eu não aceito mais a minha casa ser envergonhada. A minha casa ser desse jeito, sabe, na boca de todo mundo. Porque a minha casa estava na boca de todo mundo, da onde eu morava. A vergonha da família. Exatamente. Né? As pessoas falam assim, você vai tanto para a igreja, olha o seu marido como que tá. Então eu falei, não, Senhor, eu não quero mais, eu vou me posicionar. Como que é que o Senhor quer? É assim, então assim vai ser. Eu não sei o que aconteceu, mas dentro do meu guarda-roupa sumiu
as roupas assim, sumiu. Mas mesmo? Determinadas roupas que o Senhor desagradava que eu usasse, sabe? Então assim, sumiu. De repente eu comecei a usar outros tipos de roupa. E eu lembro que o meu esposo olhou pra mim e falou assim, você vai começar a usar assim? Aí eu falei pra ele assim, vou. E aceita que dói menos, porque é assim que eu vou ficar. Ah, mas você tá parecendo uma velha. Eu falei, vai ficar desse jeito, não importa. Eu vou permanecer desse jeito. Porque eu cansei de agradar o homem e desagradar o meu Deus. Eu cansei. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar o homem e passar pelo que eu passei. Então aí eu comecei a me posicionar. Comecei a mudar totalmente a minha vestimenta, sabe? Pedir para Deus me ajudar a como orar, como conseguir vencer, porque eu não sabia nem por onde começar, não sabia. E o Senhor, ele foi me apresentando pessoas para me acolher e me ensinar a orar, né? Então, aí começou ali a minha família, que é a família do Cleito, que foi que me ajudou muito, a minha sogra, sabe? A minha cunhada Daniela, a profeta que tinha profetizado desde o começo, que é a irmã Rose, começou ali sabe assim, uma oração, começou ali comigo a guerra. Toda sexta-feira a gente estava orando. Toda sexta-feira ele ia para fora fazer a bagunça dele, e eu e as minhas irmãs estavam ali orando, buscando, clamando ao Senhor. E eu comecei mesmo a meditar nas escrituras, sabe? Comecei a me aprofundar mesmo em Deus. Só que assim, quanto mais a gente se aprofunda em Deus, o inimigo ele quer, né? Verdade. Fazer bagunça. E aí começou a guerra dentro da minha casa, uma guerra. Aí foi quando meu esposo também foi pro lado da prostituição, sabe assim? Aí eu falei, agora é o fim, né? Porque a gente, como mulher, né? Mexe, né? Mexe em nós, né? A gente fica olhando e falando, mas acho que eu sou feia, acho que eu sei lá, a autoestima vai lá embaixo. Acontece muitas coisas, né? E realmente teve um tempo que eu pensei, né? Eu falei, acho que eu vou deixar esse homem pra lá, acho que ele não é pra mim. Porque Deus falou lá no início, não tá no negócio. Eu tô lutando, tô orando, tô me posicionando e não sei, parece que nada acontece, né? Ele parece que tá indo de mal a pior, né? Mas toda vez que eu pensava em desistir, Deus usava ou na palavra ou um profeta para falar, e de ti se abre mão. Você já está pagando o preço, você vai ser maior ainda se você abrir mão. Então eu ficava com muito medo. Eu falei, não, vou insistir mais um bocado, né? E eu ficava ali insistindo com ele, orando. Mas assim, é muito difícil quando vai mexer pro lado de mulher, né? É muito complicado. Você aceitava, até então as drogas não era o problema. Era um problema, óbvio, sim, mas até então não era o problema maior. Exatamente. A hora que foi pro lado da prostituição, aí te desabou completamente, né? Então, aí, porque assim, antes dele pra cair nesse lado de prostituição, assim, né, tal, era mais as drogas. Aí ele ficou na casa de recuperação, ele melhorou, tal, só que depois ele voltou de novo, aí foi pro lança-perfume. Só que aí depois ele foi começando pro lado de mulher, aí foi quando estreitou mesmo na terra. Mas eu não desisti do meu posicionamento. Eu continuei do mesmo firme jeito. E buscando ainda mais da presença de Deus. E Deus sempre falando. Pra não desistir. Pra continuar, pra perseverar. Né? E aí depois a minha cunhada Daniela conhecia um grupo de mulheres chamado Mulheres Curadas para Curar. Né? E aí ela e uma outra irmã também me apresentou esse grupo de mulheres, né? A qual a pastora Kátia também lidera. E elas começaram também a me ensinar a orar, a como guerrear. Né, a como fazer pra gente esfaquear o inferno mesmo, né, quebrar maldições e tal. E aí foi quando eu comecei mesmo. Aí eu comecei a me aprofundar nas orações. E você mudou a sua oração? Mudei. Já não era mais aquela oração assim, né? Que a gente faz uma oraçãozinha assim, né? Não é questão de tempo, né? Mas a gente às vezes faz uma oração de 5 minutos ali, aquela coisinha, né? Meia rasa. Mas aí quando eu comecei a aprender... E o que você achou qual o posicionamento seu que você achou que foi diferente, que você falou que não, agora Deus está agindo? Passou a orar mais, passou a buscar mais, jejuar mais? O que você acha que você fez de diferente para Deus olhar do céu e falar, não, agora eu vou agir, agora eu vou entrar na peleja? Então, foi quando eu mudei, não só as minhas vestimentas, mas eu mudei também a minha maneira de agir como cristã. Né, de não ficar em cima do muro. E também de não escandalizar o nome do Senhor. Então eu comecei a falar menos, a observar mais,
né? Comecei mesmo a me aprofundar na palavra, a aprender aquilo que a palavra nos ensina, né? Andar conforme os mandamentos do Senhor, fechar as brechas de algumas coisas que às vezes a gente acha que é normal, mas não é, né? A gente acha que é coisa besta, não, é as pequenas raposinhas que fazem grandes coisas. Não é as raposonas, né? Exatamente. É a brecha que o diabo precisa. Então eu comecei ali a fechar essas brechas, comecei a tirar essas pequenas raposinhas. Então eu comecei ali aos bocadinhos pedindo assim para Deus me ajudar e dando permissão para o Senhor entrar. Porque às vezes a gente fala para o Senhor assim, eu quero mudar, mas a gente não permite Deus nos mudar. Porque mudança dói. Mudança é doloroso. Quando você cai na mão do oleiro, ele te amassa. Você sai da zona de conforto. Exatamente. Dói mesmo. E ele te amassa para te fazer um vaso novo. Sabe? Então eu tive que deixar mesmo o Senhor me moldar mesmo, moldar a minha língua, moldar tudo em mim, mudar mesmo. Falei, Senhor, eis-me aqui, eu preciso dessa mudança. Eu preciso reconhecer que quando eu errar, eu venho pedir perdão, que quando eu errar, eu venho a reconhecer, que eu não venho a bater de frente com ninguém, sabe? Assim, ficar mais na minha, deixar Deus agir, não eu. Né? Então, assim, quando eu comecei a permitir que o Senhor me mudasse, foi quando eu comecei a ver o agir dentro da minha casa. E qual que foi a primeira, ou não sei se você se recorda, qual que foi a primeira mudança que você começou a ver nele? Então, eu vou me recordar, assim, uma coisa assim que mexeu bastante foi quando ele olhou pra mim e falou assim, eu não quero mais essa vida. Partiu dele, sim, falar isso. Sim, porque ele me via em casa, mesmo que eu sabia que ele ia sair, né? Mas ele me via em casa estudando a palavra e aprendendo teologia, que eu fiz teologia. Aí ele me via, aí ele falou, como que você consegue aprender assim? Aí eu falei, Cleiton, Jesus vai abrir na nossa mente, Cleiton. Quanto mais a gente lê, mais o Senhor vai nos ensinando e tal. E algumas coisas que ele falava, eu já jogava a palavra para ele. Eu falei, não, Cleiton, a palavra de Deus diz isso aqui, Cleiton. Né? Olha, aí eu olhava no olho dele e falava, você vai ser um homem melhor do que eu. Você vai ser um grande homem de Deus. Amém. Você vai ser melhor do que eu. Se você acha que eu sou boa, você vai ser melhor que eu. Você vai ser um grande profeta na terra. Ele te via como um exemplo de mulher de Deus. Porque ele começou a mudar o olhar dele olhando pra mim. Né? Ele começou a ficar incomodado. Exatamente. Porque assim, querendo ou não querendo, eu era igual a ele, assim. Sim. Porque não havia mudança em mim. Não havia mudança. Então, a mulher sábia, ela edifica a casa, né? Então, a mulher que ela é sábia, ela vai edificar o marido também. Então, eu comecei, conforme eu fui mudando, até o meu jeito de falar, não bater de frente, sabe? Deixar ele explodir, eu ficava quieta. Tem gente que me achava com cara de boba. É boba, é submissa demais. É tonta, o marido faz de besta. Não. Era só o Senhor falando assim pra mim, cala-te. Chegou em casa, dava vontade de explodir? Lógico que dava. Coração queimava. Dava vontade de voar no pescoço, não pode falar, não. Mas o Senhor falava, cala-te, não abra sua boca, fique na sua. E nesse período, você sentia que Deus começava a te usar? Sim, porque eu sentia paz. Antigamente eu ficava muito atormentada, mas eu sentia paz. Quando ele vinha, eu gostei todo. Eu, tá bom, Cleiton, já sei disso. Amém, Cleiton. E aquilo não te consumia mais? Não me tirava. Porque você sabia que no tempo certo Deus ia agir. Exatamente. E ele foi começando a mudar aos poucos, ou quando ele falou assim, eu não quero essa vida mais, ele realmente decidiu mudar? Não, foi aos poucos. Foi aos poucos. Não foi assim uma coisa do nada, assim. Da noite pro dia, não. Foi aos poucos, porque a batalha é muito grande. Que era uma coisinha por vez, né? Tinha que... Sim. Tinha que tirar aos poucos. Exatamente, né? Então... Mas ele começou a frequentar a igreja, voltou pra igreja. Voltou pra igreja, aí ele começou a ir. Aí foi quando ele foi ungido a presbítero. Né, aí ele começou com o presbitério dele e tal, só que ele ainda ficava meio baqueando ainda, né? Aí eu tinha que estar ali junto com ele, Cleiton, fique firme, meu filho, não é fácil, mas fique firme, olhe para Jesus. E nessa altura, como ele já tinha sido consagrado, ele também sentiu o peso da responsabilidade que um presbítero carrega. Exatamente. Então ele também já sentia que precisava estar mais vigilante. Tinha que estar mais firme, tinha que estar ali buscando mais a palavra, tinha que estar orando mais, tinha que estar se consagrando mais.
Aí que eu falava pra ele, eu falei, Cleiton, o presbítero, ele pode até cuidar de uma igreja, você sabia? O presbítero, ele também pode ungir a cabeça de uma pessoa. Só que como que ele vai ungir a cabeça de uma pessoa se eu tô atribulada? Vou passar a tribulação pra irmã. É verdade. Né? Então a gente tem que estar revestido, né? Fugindo mesmo da aparência do mal, para poder exercer a função que lhe foi dada a você, né? Então não pode ser de qualquer jeito. E ali eu fui conversando com ele, fui tentando moldar ele assim, entendeu? Mas assim, firme mesmo assim, com Jesus, foi quando a gente viemos aqui para Portugal. Para Portugal, meu. Ele mesmo. Ficou assim, bem firme. Nesse período do presbitério, ele chegou a desviar, não, né? Chegou a desviar. Aí o meu pastor lá do Brasil, né, o pastor Davi, foi o que mais nos ajudou também, abraçou, chamava ele sempre de filho. Meu filho, fica assim não, vamos pra igreja, vamos voltar, você é presbítero, você tem palavra, Deus te usa. E o voltar é muito difícil, né? É uma guerra interna. Era só Jesus. E ali, quando a pastora Kátia falava muito comigo, ela falou assim, Noemi, são maldições que está vendo, que vem, né, da família dele. Precisa investigar o que é, né? Então, ali eu, conversando com a minha sogra, eu já via que ali não era, né? Mas eu já vi que era do lado do pai dele, né? Veio do bisavô lá, para quebrar a maldição hereditária. Exatamente. Aí eu peguei e falei, tá vendo do pai dele, né? Essas coisas, entendi. Né? Então, aí eu comecei também a entrar nessa parte da libertação, da área dele, assim, de quebrar maldições. Falei, não, Jesus, na vida dele acabou. Amém. Daqui pra cá não pode, não, em nome de Jesus. Na minha filha não pode. Nos meus netos também não. Amém. Né? Então tem que quebrar ali. Só que aí eu tentava falar isso pro Cleiton. Falei, Cleiton, pelo amor de Deus, nós temos que quebrar essa maldição aqui em você, rapaz. Não pode daqui com sequência, não. Amém. Né? Pelo amor de Deus. Mas vinha realmente do pai dele. O pai dele era meu. E vocês estão cá em Portugal há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E quando veio aqui para Portugal, você sentiu essa mudança drástica na vida de vocês? Eu senti uma mudança muito grande na vida dele. É mesmo? Nossa, um outro homem. Outra pessoa. Bênção, glória a Deus. Pensa num homem abençoado. Amém. Um homem que não deixa nem eu chegar na cozinha e eu gosto. Faz a comida lá em casa, gente. Tá vivendo a lua de mel agora. Meu Deus, coisa boa. Meu Deus, que bênção. Faz uma comida impecável. Se eu não me engano, acho que foi sexta-feira, eu cheguei em casa e ele falou assim, lave a roupa. Vai lá ver, a roupa tá mais limpa que quando você lava. Eu falei, atrevido. Que bênção. Né? Deixou ali tudo impecável, limpa a casa se precisar. Então, assim, é outra pessoa. Né? E ele mesmo sente que ele precisava realmente sair do Brasil, ficar um pouco distante, né? Sim, porque eram as más influências porque lá, a gente né? morava numa comunidade onde ele cresceu, onde ele viveu tudo. E vocês receberam alguma profecia, assim, que Deus ia tirar vocês de lá? Ou vocês que decidiram vir para Portugal? Então, no caso, nós tínhamos uma loja de salgado, né? Ficamos ali abertos, acho que uns 3 anos, se não me engano. Mas teve a pandemia, então, pequenas empresas quebrou, né? E aí foi quando meu esposo decidiu, no coração dele, eu vou para Portugal. Ele começou a pesquisar, né? Começou a ver e tal. Eu não levei a sério. Eu falei, conversa dele, até parece que vai sair daqui para Portugal. Então eu não levei a sério, mas ele começou a pesquisar mesmo. Foi lá, fez o passaporte. Quando eu vi o passaporte na mão, o coração já... de verdade mesmo. Aí o coração já deu aquela fechada e tal. Eu falei, meu Deus. Aí ele comprou a passagem. Eu falei, Cleiton, você tá de brincadeira? Ele falou, não, eu vou. Eu falei pra você que eu vou. Ele veio primeiro. Veio primeiro. E aí eu peguei e falei pra ele assim, então, bom, se você for, eu falei até pra minha sogra, eu falei, ele vai, eu não vou, só que o nosso casamento vai acabar, porque não existe casamento que vive à distância. Não tem como, é uma distância muito longa. A minha sogra, pelo amor de Deus, né, ela ficou meio assim aperreada, mas aí ele foi, né, só que antes dele ir, a gente estava participando de um congresso na nossa igreja, né, a pastora Kátia, e Deus usou lá uma pregadora que falou pra ele assim, olha, aonde você vai, estou abençoando. Pode ir, porque eu estou contigo. Eu vou abençoar aonde você vai, eu estarei contigo, onde você pisar a planta do pé. Glória a Deus. Será a bênção. Então o Cleiton foi debaixo dessa promessa. E aí eu tava meio irredutível, não queria ir e tal. Só que aí quando foi assim, um bocadinho mais à frente, meio para novembro, aconteceu algo que eu falei, não, eu preciso ir. Eu preciso estar ao lado do meu esposo. Não posso deixar ele sozinho, é uma brecha que eu estou dando. Exatamente. Né? Eu amo meu casamento, lutei tanto, né? Não posso... Aí quando foi dia 6 de dezembro eu vim pra cá, eu e minha filha, vendemos tudo e viemos.
Ele ficou aqui quanto tempo? 2 meses. 2 meses depois vocês Depois vieram, né? E quando ele estava aqui sozinho, você já sentia essa mudança nele também? Ou só depois que você chegou? Então, aí o que acontece? Eu olhava, aí ele falava assim pra mim, eu tô orando, eu tô com Bíblia, me ligava no dia, não sei o que, Só que assim, né, a gente são seres humanos e falhos, né? Aí eu olhava e falei assim, meu Deus, eu espero que esse homem não seja só pra me enganar. Não é possível me levar lá para aquele lado, aquele país que não tem ninguém. Eu não conheço ninguém. Né? Não tem uma ajuda, não tem um apoio para me enganar. Falei, não pode ser, Jesus. E eu ali orando, eu falei, Senhor, eu só vou se for certeza, Deus. Falei, porque não é possível, que aqui pelo menos eu tenho um apoio familiar, né? E lá, gente, se eu dar uma de doido lá, né? Eu conversando, mas eu sentia no meu coração que era para mim ir mesmo. Amém. Né? Eu sentia assim, mesmo que eu um pouquinho de medo, mas eu sentia que era para mim estar lá. E aí, quando eu pisei aqui, que eu comecei a ver o Cleiton, aí foi quando eu falei, não, realmente... Às vezes é necessário Deus tirar a gente de certos ambientes, né? Sim. Porque ambientes contaminam. Sim. E às vezes por ele estar lá, que você não sentia essa transformação. E agora é uma nova vida, novas pessoas, uma nova igreja, uma nova história. Exato. Então aqui não tem ninguém que te julga porque não te conheceu, não conhecia a sua história antes, né? Sim. E como que Deus faz, como que é incrível. Hoje a gente vê ele uma bênção na casa de Deus, né? Uma bênção como pai, como esposo. E assim, se você não conta, eu jamais imaginaria. Não dá para imaginar. Sério, não dá. Mas isso é que o testemunho faz na vida de uma pessoa, né? É mudar da água pro vinho completamente. Não dá mesmo para imaginar. Eu imaginaria que você ia contar qualquer outro testemunho, menos assim, transformação do meu casamento. Jamais. E assim, foi algo que até o Senhor também trabalhou no meu coração, né? Porque quando mexe com o lado de traição, né? O lado de mulher, mexe com a gente, né? Mexe com o nosso interior. Por mais que pessoas falassem, não, você tem que perdoar. Eu falei, mas eu perdoo. Só que mesmo assim, lá dentro tinha algo, né? Que às vezes eu olhava pra casa do meu esposo e falava, meu Deus, por que você fez isso? Sabe assim, mas... aí o Senhor, eu comecei a pedir pro Senhor, eu falei, Senhor, tira do meu coração, que realmente eu venha perdoar ele, mas que eu não venha sentir a dor quando eu lembrar ou quando eu for falar de alguma coisa, né? Porque tudo que a gente passa é para testemunho. Então, se eu e meu esposo hoje for ajudar algum casal, alguma família que esteja passando por alguma situação semelhante à nossa, eu não posso sentir essa dor dentro de mim. Né? Eu tenho que falar de um coração livre, limpo, né? Para poder falar, não, eu realmente perdoei. Exatamente, entendeu? Porque assim, o engraçado era assim, que o Senhor ele me dava sonhos e me dava visões. Porque teve uma certa feita que o meu esposo estava numa casa de prostíbulo e eu sabia. O Senhor me deu uma visão de que eu sabia que ele estava lá. Deteu com uma determinada mulher, uma mulher vestida assim, subindo assim as escadas assim. E ele chegou no outro dia, né, a gente conversando, tudo. Eu falei pra ele, eu sei que você estava lá assim. Aí ele falou, como? Como que você sabe? Tipo, quem te contou? Aí eu falei, Deus, Deus, ele revela tudo. O oculto nada fica escondido aos olhos de Deus. E ele ficou assim, olhando na minha cara, mas assim, não senti nada. A paz do espírito estourou o limite do meu cartão. É mesmo. Porque como ele tá drogado ali, o pessoal vai mexendo no cartão e tal. Até que ele pediu para se tornar. Mas eu falei, tá vendo, Beto? Você faz essa assim. E hoje ele vê esse passado dele e ele deve sentir nojo de tudo isso, né? Ele fala, por que eu fui para este lado? Por que eu fui conhecer o mundo desse jeito? Por quê? Mas ele foi um dos, né? Porque tem outro irmão dele que infelizmente ainda tá no mundo e tal. Mas por conta do abandono do pai, né? Não tinha um pai ali, né? A mãe dele teve 9 filhos, né? Então por conta de um abandono de um pai que não tinha uma rédea ali e tal, ele acabou indo para este lado, desde cedo, né? Então aí ele foi se desviando e tal. Mas seu esposo ali firme na obra, fazendo a obra de Deus. Graças a Jesus. Mas olha, não foi fácil não. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor me apresentou pessoas, né? A minha família me acolheu muito, né? As irmãs também me ajudou muito, me dando conselhos.
né? Minha mãe também orando, mesmo não sabendo a intensidade, mas hoje vai saber, né? É verdade. Hoje eles vão ver. É verdade. Né? Mas não sabendo a intensidade, que eu sempre quis preservar a imagem do meu esposo, né? Então, assim, foi assim, difícil, mas hoje é gratificante. Glória a Deus. Gratificante. E hoje vocês ajudam outros casais. Pra glória de Deus. Meu Deus, que Pra glória de Deus. reviravolta. Pra glória do Senhor Jesus. Isso é benção Que demais. coisa linda. Nossa. E hoje meu pai gosta muito do meu esposo. É mesmo? Meu pai gosta É demais apaixonado dele. com ele agora. Aí manda abraço pro meu genro, meu filho, né, tal. Meu pai gosta muito dele. Olha, quando Deus transforma, é por completo. Deus não faz nada pela metade, né? Que coisa linda. Aí é bênção de Deus. E a gente sabe que tem pessoas passando por situações parecidas, assim como... E você tão nova, né? Exato. Tão nova, assim, não dá nem pra imaginar. Porque a gente vê pessoas contando testemunho e pessoas mais velhas. Sim. Contando testemunhos que acontece. Você tão nova, passou por tudo isso, ainda grávida, depois com a criança pequena, né? Sim. Então, a gente vê em você esse exemplo de fé e perseverança. E uma mulher tão forte, porque assim, eu jamais imaginaria. Sério, eu jamais imaginaria. Por isso que eu falei, não me conta, eu não quero saber, porque eu tô realmente impactada com tudo isso. E Deus falou tremendamente comigo através da sua vida. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. E você quer, se não quiser também tá tudo bem. Tá, continua gravando aí? Se você quer deixar um recado para alguém que está nos assistindo, que está passando por essa situação ou algo parecido também. Vou deixar assim. Vou deixar porque eu creio que o que eu passei não é em vão. Né? Eu acho que se o Senhor me escolheu, ou eu que escolhi passar também, não sei, mas verdade. Tudo tem um propósito, tem um porquê, né? Então eu acho que é para chegar a alcançar outras vidas, né? Alcançar outros casais, outras famílias que estão passando também coisas semelhantes ou parecidas ou iguais a mim, né? Mas persistir. Mas eu digo sim, você mulher, né? Ou você um esposo também, não sei a situação que vocês estão passando aí neste momento, no seu casamento, na sua família, seu esposo está nas drogas, na bebida, ou a mulher também não quer saber, mas persiste, se posicione. Eu acho que tudo vai começar através de um posicionamento. Ouve a voz do Senhor, ouve aquilo que Deus tem falado e pedido de você. Por mais que você fale assim, mas isso dói, isso aqui não tem nada a ver, mas o melhor é obedecer do que eu sacrificar. A partir do momento que você obedecer aquilo que o Senhor mandar, sabe, grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes coisas o Senhor vai transformar. Da água para o vinho você vai ver o agir do Senhor dentro da sua casa, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. Vocês vão ver o agir do Senhor. Então persiste, não desista daquilo que Deus não desistiu. Porque uma vez eu ouvi uma frase e eu guardei para mim e vou falar aqui para compartilhar com vocês. Que o que adianta? Você orou tanto, buscou tanto, abriu mão daquilo que você tanto orou e uma outra pessoa vai desfrutar daquilo que você orou? Não é justo. Não é justo você pagar tanto preço para você largar e uma outra pessoa desfrutar daquilo que você pagou o preço. Então persiste. Essa pessoa vai mudar, vai ser transformada pelo poder da oração. Amém? É forte. Forte. Eu ouvi essa frase assim que me marcou muito. Eu falei, não posso. A pessoa, meu esposo, transformado com outra pessoa, sendo que quem pagou o preço fui eu? Meu Deus. Porque Deus prometeu que ia transformar. Então agora espera chegar na sua vez. Porque transformar ele vai, com você ou com outra pessoa. Não é? Então. Mas ele vai. Agora seja comigo. Você escolha pegar a bênção, né? Que às vezes a gente quer largar a bênção no meio do caminho. Deus falou que ia transformar. Sim. Então a gente tem que esperar a nossa vez de receber a bênção. Exatamente. Então paciência aí que tudo vai dar certo. Amém, amém. Gente, esse foi o testemunho da nossa irmã Noemi. Tô aqui muito feliz de receber ela. Que bênção, que bênção. Eu jamais imaginaria que seria um testemunho assim, desse tamanho, que possa edificar a sua vida, assim como edificou a minha também. Então, muito obrigada a você que ficou conosco, que assistiu esse vídeo. Não deixe de compartilhar com pessoas também que estão passando por situações parecidas, para essas pessoas serem alcançadas também, para a glória do Senhor.